E aí galera sensacional, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Português Sensacional. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como argumentar na banca CESP-CEBRASP. E eu tenho um método para você. Sabe qual é o método de argumentação? É o método CESP. Isso mesmo, é o método CESP de argumentação. Na hora de argumentar, você vai lembrar de 5 passos. E eu criei isso daqui para que você não se esqueça de quais são os 5 passos para uma boa argumentação na banca CESP. O C, você vai lembrar que é de coesão textual. Sabe por quê? Porque cada um dos parágrafos obrigatoriamente do argumento precisa começar com o elemento de coesão, que aqui, por um exemplo, começa com o com efeito. O E do CESP aqui indicado é uma exploração do item. Exploração do item. Porque, como você sabe, o CESP-CEBRASP vai colocar para você sempre alguns itens para você dissertar sobre ele. Às vezes ele diz, defina o sistema prisional, defina segurança pública, defina o que são, por exemplo, o que é contrabando. Né? Então ele vai cobrar sempre itens. Às vezes ele coloca, dê exemplos de... Aí você coloca um exemplo de alguma coisa, ele pede para você colocar, disserte a respeito de... Às vezes, inclusive, ele pede para você colocar soluções em relação àquele tema que está sendo elaborado, mas o CESP-CEBRASP normalmente estabelece de 2 a 3 itens e esses itens valem uma determinada pontuação, ok? Mas vamos voltar para o método. O C é de quê? Coesão textual. O E é de quê? Exploração do item. Então, necessariamente, você precisa explorar o item. E no CESP-CEBRASP, não tenha medo de repetir as palavras do tema. Então, se ele colocar lá, por um exemplo, sistema prisional, você pode repetir essa expressão, sistema prisional. Aqui é claramente exploração do item que ele está colocando. O S é de substância. Ora, se você não tiver atualidades no CESP, nem vai fazer a prova. Por quê? O CESP sempre indica para você estudar atualidades. E essas questões de atualidades que você vai colocar são questões de atualidades diretamente relacionadas ao concurso que você está falando. No caso do DEPEN, por um exemplo, ele colocou lá 4 itens: sistema prisional, sistema aí jurídico, né, para processo lá. Enfim, ele colocou 4 itens. Na Polícia Rodoviária Federal, ele estabelece 4 itens, os itens de atualidades para você estudar. Na Polícia Federal também, na Polícia Civil. Às vezes ele deixa mais amplo, questões de atualidades em geral. Mas enfim, precisa ter o quê? Substância, coesão, exploração do item, substância. Não se esquece, conteúdo. Aqui eu coloquei a Lei 7.210. A Lei de Execução Penal. É a minha o quê? Substância. Depois, produtividade. Além dessa substância, você precisa produzir. Você precisa ter uma opinião sobre isso. Você precisa ser pertinente, legitimado, produtivo. Então sempre fale um pouco sobre isso. Vamos lá, ó. Coesão, exploração do item, substância, produtividade. E sempre no parágrafo de argumentação faça um encerramento. Esse encerramento é uma reflexão sobre aquele parágrafo que você está explorando. Vamos ver na prática aqui o método CESP de argumentação que eu criei para você detonar no próximo concurso. Olha só, com efeito, houve avanços significativos
em relação ao sistema prisional brasileiro nos últimos anos. Coesão textual, exploração do item. Um exemplo que comprova isso é a Lei 7.210, a Lei de Execução Penal. Nela, o direito à saúde, à assistência jurídica, ao egresso é garantido. Contudo, essas garantias figuram apenas na teoria. Aqui no quadro eu coloquei um parágrafo que teve aproximadamente 8 linhas. E lembre-se de que você só tem lá 30 linhas disponíveis. E é muito importante que você treine na sua casa essa distribuição aí perfeita. Qual é o segredo? Pegue as provas anteriores do CESP, faça. Vale lembrar que no próprio site do CESP-Sebrasp, ele dá para você a resposta dessas redações. O parágrafo de introdução, como eu falei em outra aula aqui no canal, é básico. Ele precisa ser objetivo e ter apenas uma contextualização, a tese e eleger 2 argumentos. Esses argumentos normalmente são inclusive os itens propostos pelo próprio CESP-Sebrasp. Lembre-se de que é muito importante estudar atualidades. Eu espero de verdade que este método CESP de argumentação ajude você a escrever textos melhores. Um forte abraço. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Se você puder curtir esse vídeo para que ele seja distribuído para mais pessoas, eu agradeço. E também, se você puder acompanhar lá o Instagram, eu agradeço, porque ajudará a esse trabalho chegar a mais pessoas. Um forte abraço e, velho, com certeza você será aprovado neste concurso. Um abraço e até o próximo encontro, galera.